Bem-vindos a mais um evento na Católica Porto Business School. Bem-vindo a todos. Desta vez, e continuando nas nossas séries do controle de gestão, uma das consequências, neste caso das boas consequências da quarentena e deste contexto, normalmente designado como contexto do Covid, nós iniciamos um conjunto de iniciativas, de webinars, que têm vindo a explorar muito destas temáticas de controle de gestão. Hoje, e sem mais demoras, temos aqui uma oportunidade para ter uma masterclass. Esta masterclass é no âmbito da promoção do curso de controle de gestão da estratégia à ação que nós temos no portfólio de formação executiva da Católica Porto Business School, e é uma masterclass que se vai dedicar ao tema de controle de gestão de tendências emergentes. Portanto, vamos tentar olhar muito para as tendências da gestão e ver de que forma é que influenciam as soluções de controle de gestão e vice-versa, de que forma é que o controle de gestão também pode influenciar essas tendências. Para isso, contamos, para além do habitual colega, companheiro e amigo, professor Miguel Soares, contamos com uma presença especial da Raquel Pinto, a quem muito agradecemos. Raquel, muito obrigado. A Raquel é Strategy Execution Coordinator e Management Control no grupo Frulact e dá-nos a honra de ter sido nossa aluna precisamente neste curso de controle de gestão da estratégia à execução. Sem mais demoras, nós iremos iniciar a primeira parte da masterclass. O professor Miguel Soares e eu iremos interagir ao longo da primeira parte, num exercício que temos como objetivo terminar em não mais de 40 minutos. Depois, numa segunda componente, iremos pedir a Raquel Pinto para se juntar a nós, partilhar as suas experiências, partilhar também as suas opiniões e no final teremos um curto espaço para conclusões e encerramento da sessão. Como sempre, vocês participantes, quem muito agradecemos a vossa presença, têm o chat para anotarem alguma questão que queiram ver comentada por nós. Nós teremos que fazer aqui a aplicação da lei da oferta e da procura, mas procuraremos no espaço final ter alguma oportunidade para refletirmos em coletivo sobre essas perguntas e respostas. E, portanto, nesse sentido, iríamos dar aqui o kick-off. Miguel, por favor, se puderes iniciar a projeção. Boa tarde a todos. Vamos então começar. Eu vou compartilhar a tela e espero que rapidamente todos consigam ver a apresentação. Muito bem. Está ótimo, Miguel. Muito bem. Para falarmos das tendências emergentes, temos que começar pelo aquilo que é a caracterização do controle de gestão. E, portanto, na primeira parte desta apresentação, aquilo que vamos fazer é onde é que estamos, qual é a visão tradicional de controle de gestão, e depois passaremos a evoluir sobre essa visão tradicional para aquilo que são os desafios que nós denominamos tendências emergentes. Sem mais demoras, Miguel, afinal, que visão tradicional é essa? Ora, muito bem, Luís. É muito importante nós começarmos por fazer um bocadinho um ponto de situação do que era a visão mais tradicional do controle de gestão e desta função que existe nas organizações. Bem, muito sucintamente, no passado o controle de gestão estava muito associado aos conceitos de reporte, designadamente reporte financeiro, à ideia de fecho de contas, de apresentar resultados. Tradicionalmente, o principal trabalho dos departamentos de controle de gestão estava muito ligado a processos de manipulação de informação, extração, manipulação de informação e produção de mapas. O controle de gestão muito ligado à função financeira, como veem no organigrama que nós apresentamos
a visão mais tradicional é parecer o controle de gestão dentro da área das finanças e o foco exatamente na função financeira. Este posicionamento histórico do controle de gestão ligado ao reporte e à função financeira exigia competências técnicas muito ligadas à contabilidade, às finanças, ao custeio. Então, tipicamente, as pessoas da área do controle de gestão estão com estas competências e têm estas competências históricas mais contabilístico-financeiras. Esta visão tradicional até deu origem a uma série de classificações, algumas não muito simpáticas, sobre o que é o controle de gestão tradicional. Os anglo-saxónicos designam por watchdog, o cão de guarda, o number crunching, o que arranja os números, e o contador de feijões. Portanto, são visões não muito simpáticas sobre a função, muito como um controle de gestão, entre aspas, controleiro, adversário das restantes funções da organização. Portanto, esta é a visão mais histórica sobre o controle ligado às áreas de reporte e de produção de informação contabilística ou financeira. E aqui nesta visão tradicional, forma-se também um paradigma que nós designamos como paradigma de controle de gestão, em que basicamente são identificados os problemas de controle e depois são providenciadas algumas soluções de controle. E afinal, que problemas de controle são estes, Miguel? Luís, os problemas de controlo podem ser classificados em três grandes áreas. Nós admitimos que há um problema de controlo que evita que a estratégia seja executada conforme está previsto. O problema de controlo é esta dificuldade de executar a estratégia ou os objetivos da organização e que está ligado a efeitos comportamentais, está ligado às pessoas. E admitimos que há três categorias de problemas. Falta de direção, não sabemos exatamente para onde queremos ir, daí aquele bonequinho da bússola. As pessoas e as equipas, a organização, não sabe exatamente qual é o rumo, qual é o caminho, para onde é que tem que ir, quais são os seus objetivos. Um segundo grupo de problemas tem a ver com motivação, isto é evidente que as pessoas nas organizações têm agendas pessoais que muitas vezes estão em conflito ou não são coincidentes com as agendas da organização e, portanto, a motivação ou a falta desta é um dos obstáculos à concretização da estratégia. Eu costumo dizer a falta de motivação é o que faz com que as pessoas não corram atrás. Nós pusemos aqui uma imagem de pessoas a correr num caminho, é essa exatamente a ideia. Uma terceira categoria de problemas é a falta de competências. As pessoas até sabem para onde é que querem ir, até estão motivadas, mas não têm competências suficientes para executar o que está previsto. Portanto, não tendo direção, não tendo motivação, não tendo falta de competências, ou não tendo alguns destes fatores, nós temos o que nós chamamos um problema de controle. E é aqui que surge a necessidade de estudarmos melhor as soluções de controle. Exatamente. É propositado nesta imagem a ideia do puzzle. O puzzle é a imagem que as soluções de controle são um conjunto integrado de ferramentas e mecanismos que atuam de forma concertada, ou que nós até chamamos packages ou pacote de controlos. E estas ferramentas ou estes mecanismos, como já vamos descrever, dependem também de como são usadas ou da sua intensidade. Há ali uma expressão que é o tight e o loose, que tem a ver com a forma mais apertada ou mais solta como estes mecanismos são utilizados. Mais à frente falaremos um bocadinho mais sobre isto. Mas basicamente e muito rapidamente, tentando correr estas quatro grandes categorias de classificação de mecanismos. Nós dizemos que existem controlos de ação quando temos regras, procedimentos formais, mecanismos de autorização, hierarquias, tomada de decisão com direitos de tomada de decisão, aquilo que vulgarmente chamamos burocracia, os sistemas burocráticos das organizações, muito ligados ao que nós chamamos de sistemas de controle interno. Portanto, chamamos a isto controles de ação, que são mecanismos de restrição da capacidade das pessoas fazerem o que querem. Portanto, são mecanismos de restrição da ação. Depois, também dizemos que uma forma de resolver o problema de controlo é pôr a pessoa certa no lugar certo. Isto é, se nós tivermos
o casting bem feito, nós temos as pessoas certas no lugar certo, por processo de recrutamento e seleção e por boa especificação de funções, é mais provável que a atuação seja a pretendida. Chamamos a isso controlos pessoais. Depois, no outro quadrante, é que nós chamamos controles de resultados, entre parênteses, vulgarmente chamada gestão por objetivos. Aqui é que tipicamente encontramos os mecanismos mais comuns ou mais associados à ideia de controle de gestão, a gestão de desempenho, a monitorização de desempenho. E aqui aparecem aquilo que em todas as organizações hoje é muito comum, a existência de indicadores, KPIs, orçamentos, planos de ação, balance scorecards, sistemas de bónus, sistemas de incentivos e recompensas. Também na literatura profissional e académica associada aos conceitos de performance measurement e performance management. Aqui é que normalmente as pessoas associam a mecanismos de controle de gestão, tudo que é gerir resultados, portanto, alinhar o desempenho, definindo para onde é que queremos ir, estabelecendo metas, objetivos, indicadores, iniciativas, ações. Finalmente, de uma forma mais difusa e um dos emergentes que falaremos mais à frente a esta área é a ideia de controles culturais. Portanto, a ideia de que nós conseguimos alinhar, nós conseguimos dar motivação, dar direção através de controles do tipo culturais. Muito mais difusos, muito mais difíceis de classificar e identificar, mas alguns exemplos, valores, símbolos, liderança, a ideia de cultura organizacional, a ideia de propósito, a existência de classe, normas sociais, estruturas de poder, etc, etc, etc. Portanto, aqui, se quiserem, cabe muita coisa que vulgarmente nós chamamos de controles culturais e que nos criam um problema porque são muito difusos e difíceis de classificar. É este pacote integrado que nós chamamos de mecanismos de controlo que vão ser mobilizados de forma integrada para dar resposta ao problema de controle. Só queria salientar que, tipicamente, quando pensamos em controle de gestão, nós pensamos nos dois quadrantes de cima. A existência de controles por resultados, a existência de orçamentos, que é a ferramenta mais vulgar de controle de gestão, e a existência de regras e procedimentos ao sistema de controle interno. Portanto, é essa a associação típica que fazemos com mecanismos de controle de gestão. Bem, se este é um puzzle, esta é uma tipologia, é uma fotografia, como é que estes controlos são mobilizados e como é que eles funcionam naquilo que é um ciclo integrado de controle de gestão? Bem, um dos exemplos é este que o Miguel acabou de partilhar connosco, que é um ciclo, é um entre vários, que tem várias fases, é ordenado, começa com a definição da estratégia, depois vai definindo os elementos de controle de gestão, os KPIs, as metas, as iniciativas estratégicas, aloca recursos financeiros, alinha a organização, as pessoas e o modelo de governo, garante o alinhamento das operações, resolvendo muitas vezes aquilo que nós designamos como o Culture Eats Strategy for Breakfast, e depois continua naquilo que é a fase 5 e a fase 6, com a monitorização da execução do plano e aqui uma inovação neste modelo com o teste de adaptação. Ainda não suficientemente desenvolvido para constituir uma verdadeira competência naquilo que é necessidade de mudança estratégica, mas apesar disso, uma fase obrigatória de verificarmos se a estratégia ainda é válida. Tudo isto contribui para aquilo que nós apelidamos muitas vezes como uma visão tradicional do controle de gestão. Mas não é sobre esta visão tradicional de controle de gestão que nós hoje estamos aqui para falar, Miguel. Hoje estamos para falar sobre a visão moderna do controle de gestão, não é assim? Certo, embora esta aplicação de modelos integrados já podíamos dizer que é um contexto mais moderno e recente dos processos de controle de gestão. De qualquer forma, só salientar que tipicamente nestes modelos em que há um processo de planeamento e execução, está muito centrado numa visão cibernética do desempenho, do desvio, que é nós dizemos para onde queremos ir, o que é que temos que fazer para ir, e depois vamos ver se correu bem ou se correu mal. Aquilo que nós chamamos aqui no título deste modelo de Predict and Control, prevemos e controlamos. É sempre a ideia de que conseguimos prever o futuro, dizemos para onde é que queremos ir,
e depois controlamos a execução. E este ciclo integrado é o que muitas organizações hoje já têm implementado como mecanismo processual de planeamento e controle de gestão nas organizações. Falaste em visão moderna e o que é que julgamos ser importante salientar nesta visão mais moderna do controle de gestão. Uma primeira nota é que hoje é muito normal em muitas organizações o controle de gestão se ter libertado da área financeira e passar para uma função, muitas vezes uma função que reporta diretamente à gestão de topo, e nós colocamos ali uma espécie de função de staff, e portanto sair de baixo da área financeira nos organigramas organizacionais. Portanto, ganhar independência e até começar a ganhar outros nomes, que as designações muitas vezes hoje deixaram de ser de controle de gestão e começaram a ser de performance management, strategy execution, o que é que seja, e a ideia é não ser exatamente o controle de gestão tradicional como um subdepartamento da área financeira. Depois, a ideia do sistema integrado, isto é, um sistema que funciona em ciclo e com uma característica interessante que estava no esquema anterior, é que hoje começa a não fazer sentido falar de estratégia e depois controle de gestão. Hoje entende-se que estratégia e execução, controle de gestão como execução da estratégia, fazem parte de um todo. E até é muito normal nas organizações, para quem tinha departamentos de planeamento estratégico, terem-se fundido com as duas áreas numa só, serem um todo integrado, porque entende-se que não faz sentido estarem separadas, porque o próprio controle de gestão, como estava no slide anterior, é um elemento que alimenta e interage com a própria definição da estratégia. Outra característica que acontece, e já acontece há algum tempo, que é esta ideia de não termos só desempenhos financeiros, também temos desempenhos não financeiros. Isto muito por causa dos trabalhos do Kaplan Norton, da ideia do Balance Scorecard, dos equilíbrios entre desempenho financeiro e desempenho não financeiro, e hoje é muito normal as organizações terem sistemas de controle de gestão em que não temos só resultados financeiros. Na área do custeio tem havido muita evolução, e só salientei aqui a ideia do custeio multidimensional, vermos a rentabilidade sobre múltiplos segmentos, rentabilidade de produtos, serviços, clientes, canais, mercados, o que é que seja, fazer perguntas de rentabilidade multidimensionais. Múltiplas ferramentas, muitas ferramentas com diferentes nomes, orçamentos, quadros de indicadores, balance scorecard, gestão de iniciativas, sistema de incentivos e recompensas, um conjunto alargado de ferramentas, Kaizen também nesta matéria. Todas as organizações usam um conjunto alargado de ferramentas, muito mais alargado do que anteriormente, que se complementam e que vão muito para além do mero e mais tradicional utilização do planeamento e controle orçamental. Outra tendência nesta visão moderna é a ideia de que, felizmente, temos tido uma evolução muito positiva na área da informação e na capacidade de produzir informação por via da automatização dos processos de reporte e de produção de informação. E, entre parênteses, está ali uma dúvida, é que hoje discute-se muito se não estamos a cair já no excesso de informação e no problema de ter informação a mais, ou se quiserem dados a mais, e dificuldade de identificar qual é a informação relevante. Mas uma tendência é esta, é cada vez mais, alguns mais à frente, outros mais atrás, mas cada vez mais, perdão, os sistemas de informação melhorar a capacidade de produzir reporte. Com este portfólio de funções, naquilo que nós classificamos a visão moderna, ficamos também com uma reflexão, uma discussão que não sendo o controle de gestão tão enfocado naquilo que é o reporte, afinal o que é? E nós propomos, e o Miguel vai partilhar desde já, algumas das nossas respostas, das nossas ideias que ajudam a responder a esta pergunta.
Bem, é evidente que aquela nota anterior sobre a relevância da automatização dos processos de reporte, um dos benefícios que traz é libertar os departamentos de controle de gestão mais tradicionais, que estavam muito absorvidos durante todo o mês a fechar contas e a produzir mapas, e depois o ciclo infernal tornar a fechar contas, produzir mapas e preparar o mês seguinte. O que espera é que, resolvendo os problemas dos sistemas de informação, que fique com disponibilidade para uma visão mais alargada e mais rica desta função. Bem, e nós definimos aqui, chamámos-lhe dois nomes a esta, ou duas grandes funções a esta visão mais alargada dos departamentos de controle de gestão. Por um lado, o arquiteto do sistema de controle de gestão, aquele que desenvolve as ferramentas, os processos, os mecanismos em interação com a gestão, como é evidente, mas é o que cuida do desenvolvimento e da evolução dos sistemas de controle de gestão. E, por outro lado, é o cuidador, é aquele que garante que este funciona, que essas ferramentas, esses processos, esses mecanismos funcionam de forma articulada e o tal puzzle que se integra de forma harmoniosa. Ele é um cuidador do sistema de controle de gestão. Mas, para além de arquiteto e cuidador, toda esta informação com elevada qualidade, a qual o controle de gestão passa a ter acesso e a produzir, dá-lhe também uma outra posição no processo interno de tomada da decisão e de identificação de valor, não é assim? Exatamente, Luís. A ideia mais recente, as ideias mais recentes são de que os controllers, ou as pessoas ligadas à área de controle de gestão, passam a ser, e vamos ver já a seguir, uma espécie de parceiros dos gestores. Isto é, que estão ao lado, se quiserem, como um elemento ativo nos processos de gestão e tomada de decisão. É um elemento ativo, facilitador, e que acompanha a gestão de forma muito mais próxima. Portanto, em vez de estar fechado, entre aspas, num gabinete a produzir mapas, é um parceiro da gestão. Isso vem, como vamos ver a seguir, exigir um outro perfil de conhecimentos e de competências aos departamentos de controle de gestão. Portanto, o perfil de conhecimentos e competências vai evoluir e deixar de ser somente técnico, se quiserem, contabilístico, financeiro e de custeio, e vai exigir outras competências. E daí também alguma evolução na própria designação da função. Aliás, temos connosco a Raquel Pinto, e logo poderá comentar, porque precisamente o Strategy Execution que tem na sua função já revela um pouco desta evolução e da capacidade de adaptação que muitas organizações já estão a ter ao mudarem essa designação e esse conteúdo. Exatamente. Tem surgido muitos nomes. Um dos mais correntes é a ideia do business partner. Até se vulgarizou um pouco esta ideia do business partner. Começou a aparecer a partir de meados da década de 2000, portanto, nos últimos já há 20 anos, mas eu diria que provavelmente nos últimos 10 anos é que se começou a vulgarizar mais esta ideia do business partner como alguém que está ao lado da gestão e não contra a gestão. Portanto, quebrar aquela ideia do watchdog, do cão de guarda, alguém que está ali para tomar conta dos gestores, mas agora com uma ideia de um parceiro, que não faz só reporte, mas que ajuda os gestores na tomada de decisão, nomeadamente aqui alguns exemplos, a explicar desvios, a analisar tendências, a fazer simulações, a simular cenários, a identificar sinais de alerta da envolvente, a fazer benchmarking, a analisar, fazer análise estratégica de custos, a ajudar nos processos de pricing e tomada de decisão sobre pricing, etc, etc, etc. Uma visão muito mais rica, uma espécie, se quiserem, de consultor interno dos gestores que os ajuda com a informação que está disponível nestes processos de monitorização e tomada de decisão. Esta é uma ideia de controle de gestão interativo que resulta da discussão entre as partes, e uma dessas partes, de uma forma muito ativa, passam a ser os controllers. Muito bem. E uma forma de arrumar estas ideias é precisamente naquilo que é a visão e o contributo para o negócio e aquilo que é uma visão, diria eu, mais tradicional de eficiência financeira. Certo. Este esquema que estão aqui a ver
já é da IBM de um estudo da IBM 2010, chama New Value Integrator, é dedicado à direção financeira, mas aplica-se na perfeição também à ideia de controle de gestão. E ele compara a eficiência da função, chamamos aqui eficiência da função, isto é, a capacidade, por exemplo, de produzir e comunicar informação, se eu perco muito tempo ou não, entre aspas, a fazer reporte. O que nós queremos é que a função seja eficiente, que haja valor acrescentado e não se perca tempo em processos que possam ser automatizados através dos sistemas de informação e do contributo para o negócio. O ideal é nós termos alta eficiência e alto contributo para o negócio. Como é evidente, o amarelo, o quadrante amarelo, que é baixa eficiência e baixo contributo para o negócio, é a visão tradicional de controle de gestão. Reporte e pouca interação com os gestores no contributo com o negócio. Já havia no passado e há muitos controllers que tentam dar contributo para o negócio, mas com baixa eficiência e ficam muito condicionados e com pouco tempo para esse contributo, e ao contrário, controles de gestão já muito eficientes na produção de informação, mas que têm um perfil pobre no contributo para o negócio. Então, a ideia é ir para o quadrante das duas coisas conjugadas. Miguel, isso são excelentes notícias para nós que estamos numa business school, não é? Porque o nosso objetivo é precisamente desenvolver novas competências à medida daquilo que são as necessidades das nossas organizações. Mas afinal, que novas competências é que podem ser essas? Bem, eu tenho uma cadeira no mestrado, portanto ensino, além da Business School, ensino alunos muito novos, com 20, 21, 22 anos, 23, no mestrado aqui na Católica, e digo-lhes, a primeira coisa que lhes digo na minha disciplina é que se acham que o controle de gestão no futuro vai ser só contabilidade e finanças e custeio, estão muito enganados. E realmente o que se tem visto como resposta a estes novos desafios é a exigência de competências muito transversais. Nós vamos buscar aqui um esquema da IMA, que é um framework que eles desenvolveram sobre as competências dos controllers, e também um documento mais académico que define quais são as competências. E como podem ver, o reporting e control, as competências tradicionais, hoje só são uma parte daquilo que se entende das competências dos controllers. Só alguns exemplos: soft skills, IT skills, data science, competências metodológicas, competências de gestão, competências de data analytics, business partners, agente da mudança, strategy planning and performance, e o que está a acontecer hoje é que os controllers do futuro tipicamente vão ter que ter formação muito mais multidisciplinar do que no passado, que nós tínhamos a noção que quem vinha de economia e finanças e contabilidade ia para controller. Eu admito, e já conheço alguns casos, que até será muito normal haver departamentos de controle de gestão que as pessoas vêm das áreas de sistemas de informação e da data science e do analytics, porque isso começa a ser predominante nas competências requeridas. E o que nós sabemos é que estas competências postas em prática e em concreto nas práticas de gestão das organizações criam um valor supranormal. É isso que a evidência de alguns estudos nos dizem. Exatamente. Nós costumamos partilhar, e para quem tiver curiosidade pode pesquisar, há uns estudos que já têm vários anos aqui do Bloom, que está aí em referência, sobre as práticas de gestão internacionais. E algumas das práticas que eles analisam são práticas muito ligadas aos conceitos de controle de gestão, nomeadamente o monitoring, a definição de targets, os incentivos, e esses estudos mostram que tendencialmente melhores práticas conduzem a melhor desempenho. E isto significa que a melhoria das práticas de controle de gestão, e nós de forma provocadora pusemos ali de controle de gestão ou sistemas de gestão, e já lá vamos a discutir este tema, que levam a melhor desempenho. Só por curiosidade, Portugal não sai muito bem na figura desta classificação, como era de esperar, não foi identificada, Portugal não está no ranking numa posição muito, muito elevada, mas o que é engraçado é que multinacionais a atuarem em Portugal com práticas classificadas como avançadas têm desempenhos muito significativos, o que quer dizer que não são as pessoas portuguesas, são exatamente não são os portugueses, são as práticas de gestão. Isto parece
um chavão, mas os estudos mostram isso. O problema não está nos portugueses, está nas práticas de gestão a que estamos habituados. Mas dentro daquela visão tradicional que nós mostramos logo ao início, Miguel, aquilo que estamos agora a explorar são campos que, se quisermos fazer o modelo organizacional clássico, a regra e esquadro, tradicionalmente pertencem a outras áreas da gestão, como os recursos humanos e sistemas de informação e outras. E tu acabaste de dizer, e bem, que a área de recrutamento no futuro até pode vir do IT, das engenharias de gestão industrial e de outras. Afinal, como é que ficamos? Nós precisamos fazer aqui uma fronteira ou podemos abolir essa fronteira? Como é que ficamos no final do dia? Eu acho que devemos abolir a fronteira, isto é, uma primeira nota preliminar, que espero que esteja clara, é que os processos de controle de gestão são exercidos pelos gestores. Nós distinguimos muito o que é processos de controle de gestão, atividades de controle de gestão, que são exercidos pelos gestores, da função de controle de gestão, o tal arquiteto e cuidador do sistema. O problema é que esse sistema hoje não é só reporte, e daí que algumas funções deste puzzle que nós chamamos controle de gestão, ou se quiserem de forma mais alargada, sistema de gestão, e é essa a discussão, não estão dentro do departamento de controle de gestão. Exemplos, os sistemas de incentivos de recompensas é uma competência tradicional dos recursos humanos. A produção de informação hoje está no âmbito dos sistemas de informação e dos business analytics. A gestão de risco, a gestão de operações e a gestão da qualidade tomam conta e são responsáveis por parte deste puzzle. Qual é a grande dificuldade? É que tem que atuar de forma concertada. A função de controle de gestão, embora possa ter partes que estão noutros departamentos, o departamento de controle de gestão tem que fazer com que isto atue de forma concertada. Um exemplo muito típico, que algumas organizações que nós conhecemos resolvem muito bem, é interagir o Departamento de Controle de Gestão com recursos humanos para alinhar o sistema de incentivos de recompensas com os objetivos e as metas da organização. Se estiverem desalinhados, nada vai funcionar. Eu não posso dar bónus com objetivos e metas se não estiver alinhados com estratégias e objetivos da organização. Esta interação é o Departamento de Controle de Gestão que tem que garantir. Mas partes do puzzle podem estar perfeitamente noutros departamentos, como é o caso dos recursos humanos, que é o exemplo mais fácil de perceber. E, portanto, não é descabido que grande parte da literatura e alguns dos livros nesse slide que temos aí a seguir, que comece a abordar toda esta temática do controle de gestão de uma forma muito mais integrada, tentando ver sistemas mais holísticos que, basicamente, carregam as ferramentas necessárias para aquilo que é a execução da estratégia e para o objetivo de execução da estratégia, independentemente de essas ferramentas estarem na órbita tradicional dos recursos humanos ou de qualquer outra. Aqui, no entanto, notamos nós que toda esta literatura pode nos dar a doce tentação da sua adoção direta nas nossas organizações, mas atenção, a visão tradicional de controle de gestão continua a fazer sentido, começar na identificação dos problemas e depois naquilo que é a seleção das soluções. E não devemos ir correr para as soluções implementando nas nossas organizações apenas porque é a última moda ou o último livro que vimos no aeroporto. Não é assim que funciona. Aliás, esta imagem aqui das roldanas a fazer fita é uma imagem que nós mostramos muitas vezes nas aulas. A Raquel está a sorrir porque está a recordar esta imagem e é exatamente essa a imagem. Estas arquiteturas, este novo papel do controle de gestão tem que ser e deve ser imbuído neste fit que acaba por fazer depois o ecossistema de competitividade das nossas organizações. Ecossistema é esse, Miguel, que nestes contextos mais recentes tem vindo a sofrer o teste aqui de alguns VUCAs. Agora está muito na moda falar em VUCA, mas eu acho que não é só moda, é um problema. Para quem não conhece, o VUCA é uma expressão que se tem usado para falar dos contextos atuais e está ligado às ideias de volatilidade, incerteza, uncertainty, complexidade e ambiguidade. Nós dizemos que cada vez mais o nosso mundo é um mundo VUCA, é um mundo em que sabemos pouco o que é que vai acontecer a seguir, é um mundo complexo, é um mundo ambíguo, é um mundo em que
o conhecimento coletivo evolui de forma muito rápida, mas o conhecimento de cada um de nós evolui de forma muito mais lenta e é um mundo instável. E isso cria-nos um desafio, mesmo aquela visão que temos moderna do controle de gestão, cria-nos um desafio difícil, porque este mundo, por exemplo, põe em causa a capacidade de planear e de ver o futuro. E é isso que vai criar os tais problemas mais emergentes que vamos discutir a seguir sobre o controle de gestão. Mas antes de discutir esses problemas, nós temos aqui um contexto que ainda é mais agravado, para além da incerteza, da volatilidade, é mais agravado por alterações naquilo que é o compromisso do ativo mais importante das nossas companhias, que são as pessoas, o compromisso, o engagement para com as organizações. Exatamente. Há muitos estudos sobre isso, sobre o engagement ou a ligação das pessoas às organizações. Não sei se recordam, o problema de controle é exatamente este, que é porque é que as pessoas não atuam como as organizações esperam que elas atuem, e esse engagement, essa ligação, tem vindo a ser estudada e há muitos surveys sobre isto, e os números não são animadores. Se vocês virem este é da Gallup, o último ano é 2017, mostra que a média mundial, as pessoas que dizem que estão muito ligadas às organizações, é só de 15%. Na Europa Ocidental é só de 10%. Aparentemente, as pessoas estão pouco ligadas às organizações para as quais trabalham. O que constitui um problema, porque nós dizemos que temos um conjunto de ferramentas para alinhamento e depois as pessoas dizem que não estão alinhadas ou não estão engajadas, entre aspas, com a sua organização. Mas, afinal, então, o que é que se passa, Miguel? Que discussões é que nós podemos ter aqui para melhorarmos este pano de fundo? Temos um contexto em mudança, temos um baixo nível de compromisso das pessoas com as organizações, temos aqui uma oportunidade de controle de gestão, uma oportunidade e uma necessidade de assumir um papel mais de arquitetura e expandir-se para áreas e contribuir de forma relevante para acrescentar valor. Isto coloca em crise algumas das ferramentas tradicionais, levanta um espectro de outra atuação e, apenas começando por uma das ferramentas tradicionais mais conhecidas, tem havido algumas críticas ao papel do orçamento no âmbito de todo este contexto. Exatamente. Nós colocamos estas 5 discussões emergentes. A primeira, eu diria que já não é tão emergente, porque ela já é uma coisa que se discute há muito tempo e, se quiserem, é o que se discute mais em controle de gestão nos últimos anos, é o papel dos orçamentos, a ferramenta mais tradicional. Há muitas críticas ao orçamento, ser um instrumento estático, criar enviesamentos comportamentais, as pessoas trabalharem só para o número, as pessoas definirem as suas metas com almofadas de segurança, criar miopias de curto prazo, ser muito difícil prever o futuro, o tal mundo VUCA que nos impede de prever. O orçamento funcionar em simultâneo para 2 funções, uma de planeamento e outra de motivação, sendo que esta última tipicamente queremos que seja ambiciosa e em planeamento queremos que seja conservadora. E tem discutido muito se efetivamente é uma ferramenta útil, se não é útil, se devemos abandonar, se não devemos abandonar. Portanto, põe-se em causa este modelo tradicional de Predict and Control, que afinal é o que o orçamento é, e tem surgido correntes alternativas, a mais conhecida de todas, que nós também discutimos nas aulas e analisamos, e alguns exemplos internacionais e também nacionais, que vulgarmente chamamos de Beyond Budgeting, que nasceu de uma crítica ao orçamento, mas adota um conjunto de princípios até mais alargados do que a crítica orçamental nesta matéria. Se quiserem, esta é a discussão mais forte, que gera mais tensões neste momento na área de controle de gestão, há opiniões para tudo, e portanto é o tema do momento. E é um tema verdadeiramente intenso, porque, de acordo com as estatísticas que nós conhecemos, o orçamento continua a ser a ferramenta mais utilizada daquilo que são as ferramentas básicas de controle de gestão. Mas nem só de ferramentas,
se pode caracterizar esta discussão emergente de controle de gestão. Há também aqui uma visão diferente naquilo que é o objetivo, o propósito das organizações. A visão que falavas há pouco, e bem, da miopia financeira de curto prazo, a focalização nos resultados, sejam eles para reporte trimestral, no mercado de capitais, seja ele para reporte interno no conjunto de shareholders, tem vindo também numa visão que se pretende maior sustentabilidade, a ser muito comparada com aquilo que são as visões dos stakeholders. E aqui, Miguel, aqui o controle de gestão, qual é o contributo que pode dar? Pode transformar um desempenho, um retrato de um desempenho financeiro em algo que capture esta dimensão da expectativa de criação de valor dos stakeholders? Exatamente. Esta discussão, se quiserem, as discussões seguintes extravasam a mera discussão do controle de gestão, se quiserem, são discussões de gestão de forma global. Eu acho que aqui o controle de gestão e algumas tentativas, embora não fáceis e muito discutíveis, sobre como é que nós representamos uma forma integrada de desempenho, não só financeiro, mas um contributo global, se quiserem, das organizações para todos os stakeholders. Há aqui correntes, há algumas organizações internacionais, por exemplo, a British Academy e a Roundtable dos Estados Unidos têm lançado propostas nesta matéria sobre a ideia de Purposeful Organizations, e esta é uma ideia de valor abrangente, contributo para a sociedade e não só para o shareholder. Aqui o controle de gestão pode ajudar nessa matéria. A tentativa de eliminar miopias de curto prazo, eu acho que já está muito presente. A ideia de misturar indicadores financeiros com não financeiros, se quiserem, indicadores lead and lag, já é uma tentativa de fazer isso. Mas aqui ainda se pretendia ir mais longe, que é ter esta ideia de que as organizações não existem só para criar lucro. Não nos vamos alongar mais, porque teríamos muito que discutir aqui, mas é esta a ideia, não é? E que importância é que tem, Miguel? Porque a semana passada foi publicado o relatório da Comissão do Senado sobre investigação na Boeing, e é curioso, e eu recomendo a todos a leitura das primeiras páginas desse relatório, porque uma das conclusões a que a Comissão chega é que um dos fatores que levou àquele ambiente dos dois acidentes foi precisamente a mudança de propósito da Boeing, muito influenciada pelo seu fundador, ser a melhor empresa de engenharia do mundo, para um estilo de um diferente CEO em que a Boeing devia remunerar os acionistas. E, portanto, aqui, totalmente de acordo contigo, naquilo que vamos lá tirar a miopia de curto prazo focalizada nos KPIs financeiros, daquilo que é o nosso dashboard. Ela é importante, mas vamos lá ocupar o dashboard também com outros KPIs. Se nisto estamos de acordo, deixem-me partilhar, no ponto seguinte nós temos estado muito de acordo. Este tem sido o ponto que nós dois mais temos discutido, no bom sentido, nos últimos tempos, não é? Porque há muita literatura e há muitos casos que vêm tratar e discutir isto da burocracia e da hierarquia das novas formas organizacionais, e como tu disseste e bem há pouco, fora do espectro tradicional do controle de gestão, mas nós, quando falamos disto, falamos de controle de gestão. Ou não falamos, Miguel? Eu diria que sim. Porquê que eu diria que sim? Porque esta existência de regras, procedimentos, mecanismos de autorização, restrições da ação, como vimos atrás, é um dos mecanismos tradicional de controle de gestão. O mundo da autorização, do controlar a forma como as pessoas devem atuar, numa visão alargada do controle de gestão, faz parte desse puzzle. Ora, nos últimos anos tem-se vindo muito a discutir da new organization, da new company, há milhares de nomes sobre isto, que é o post-bureaucratic, e surgem muitos conceitos, nós podemos aí alguns exemplos: horizontal organizations, self-organizing teams, meritocracy, adhocracy, o movimento do Agile, que vem do desenvolvimento de software. Há um exemplo muito conhecido que é o da Spotify, a forma como a Spotify organiza as equipas, os mercados internos de competição, a transparência, a experimentação. Um outro exemplo também muito conhecido é o da Netflix, o No Rules. Esta discussão é muito difícil porque são tudo casos
avançados e há muita gente que diz que é um bocadinho de floreado, mas eu tenho algumas dúvidas e nós temos algumas dúvidas. É evidente que há muitos casos de sucesso de organizações deste género, muito em áreas de novas tecnologias, de incerteza, de criatividade, mas é um tema que eu acho que o controle de gestão não pode deixar de lado, porque isso influencia muito a forma como nós alinhamos e temos os processos de controle de gestão definidos. Precisamente, aquele nosso puzzle da apresentação inicial, daquilo que é a formação dos objetivos da organização, da forma como a organização define as suas opções das ações a executar, são claramente influenciados por estes novos modelos e isso, de facto, é controle de gestão. Aquilo que nos motiva ainda mais a estarmos atentos e a investigar mais estes novos modelos e de que forma é que têm impacto no controle de gestão. Nós estamos mesmo no limite daqueles 40 minutos que nos comprometemos inicialmente, mas não queríamos deixar de terminar, e eu pedi ao Miguel para terminar, com aquilo que é aqui o enquadramento da motivação e em duas teorias que são muito conhecidas e que talvez sirvam como um bom fecho para esta primeira parte do webinar. Exatamente. Pronto, a motivação, não alongando mais, tradicionalmente nós temos uma visão muito mecanicista da motivação, isto é, nós até falamos muito em cenouras, em controle de gestão, achamos que as pessoas respondem a estímulos, o que nós chamamos estímulos extrínsecos, os bónus, os prémios, e infelizmente o mundo não é exatamente assim. A motivação é um processo muito complicado, as pessoas não se motivam, não é certo que as pessoas se motivem todas da mesma forma e é uma coisa que em controle de gestão nós temos que considerar que não é exatamente mecanicista. Eu costumo brincar um bocadinho, nós temos uma visão um bocado pavloviana destes mecanismos, que é as pessoas respondem a estímulos de uma forma simplista. E não é assim, e há muita discussão à volta disto, e é um tema que também nos preocupa, assim como o impacto das novas tecnologias. Mas para não alongar, eu gostava de fechar aqui com um boneco em que fomos repescar uma teoria muito conhecida da área dos recursos humanos, e nós costumamos dizer assim, tudo isto, a forma como desenhamos os sistemas de controle de gestão, os mecanismos de controle de gestão, a forma como apertamos ou alargamos, isto é, se damos mais liberdade ou se damos mais aperto, o controle de gestão muito tradicional, baseado em controles de ação, é mais apertado. Estas visões mais modernas, se quiserem mais democráticas, de controle de gestão, acreditam muito mais na liberdade, no lose, resulta de um pressuposto inicial, que é a pergunta que temos ali. Como é que nós vemos as pessoas? Como é que nós olhamos para as pessoas? E este boneco da teoria X e Y, que é exatamente o X resulta dos braços cruzados, se nós achamos que as pessoas, se tiverem liberdade, vão portar-se mal, não vão fazer nada, não são ambiciosas, não assumem responsabilidades, vão nos enganar, não vão trabalhar, temos uma visão das pessoas do tipo X, como dizia o McGregor, e portanto vamos montar um sistema de controle de gestão apertado. Se acreditarmos exatamente no contrário, eu acho que cada vez mais as visões são do tipo Y e as pessoas também são do tipo Y. As pessoas hoje não querem ser encaradas como meros atores passivos do tipo X. Os mecanismos de controle de gestão, como é evidente, têm que se adaptar a isso. E estas tais novas formas organizacionais, muito mais soltas, muito mais sem hierarquias, autogeridas, acreditam que o tipo Y começa a ser predominante. Mas isto é um desafio, que é, nós temos que primeiro pensar em qualquer sistema de controle de gestão, se estamos mais no X ou se estamos mais no Y e qual é a evolução que pretendemos. Muito bem. E antes de dar a palavra, mais do que merecida à nossa convidada, não queríamos deixar de dar a nota, até porque este webinar se insere no âmbito daquilo que é a divulgação do nosso curso de controle de gestão, não queríamos deixar de dar a nota e de convidar todos para consultarem a informação sobre o curso. O curso já conta com algumas edições. Estas temáticas que abordamos hoje aqui no webinar e continuaremos de seguida a abordar no webinar são
exemplo das temáticas que nós analisamos no curso, mas principalmente aquilo que gostaríamos de sinalizar é que a nossa abordagem é uma abordagem aberta. Nós não não acreditamos numa visão estática de controle de gestão, acreditamos numa visão dinâmica, como ficou demonstrado neste webinar, uma visão abrangente, e daí que o curso que se chama Controle de Gestão da Estratégia à Execução procura contemplar todo esse ciclo de gestão estratégica dentro da organização. Não é à toa que temos aqui unidades de estratégia e liderança, também não é à toa que incluímos aqui a noção de sistemas integrados, as noções de mensuração de novo valor, precisamente para tentar capturar muito daquilo que falámos há pouco, como a ótica dos stakeholders, a ótica dos stakeholders naquilo que é a gestão de risco. Portanto, não queríamos deixar de dar essa tónica, convidando todos, obviamente, para consultar esta informação e depois no final do webinar vamos apresentar uma pessoa que temos a sorte de nos acompanhar na gestão executiva deste curso e colocar à disposição os seus contactos para as dúvidas que entendam. Mas, neste momento, é tempo para dar palco àquilo que estamos à espera desde o início, que é ouvir a Raquel, não é assim, Miguel? Certo, exatamente, Raquel. A Raquel, nós convidámos, porque ela foi nossa aluna agora no curso. A Raquel na Frulact tem também trabalhado nestas áreas e gostávamos muito de, por um lado, que partilhasse connosco a sua visão sobre estas temáticas e que nos desse um testemunho também pessoal da sua experiência no curso. Pronto, eu vou tentar ser breve. Antes de mais, agradecer o convite. De facto, fiquei muito feliz, portanto, é uma honra estar aqui presente e contribuir um pouco com a minha visão e com a minha experiência a nível profissional e também com a experiência adquirida através deste curso. A nível profissional, como já devem ter visto na apresentação, faço parte do Departamento de Controle de Gestão, numa área também muito específica que é a implementação da estratégia. E agora estava muito atenta a ver-vos aqui a falar um pouco disto que demos no curso, efetivamente, mas é pouco uma imagem do que nós temos aqui no grupo, Frulact. É um departamento que sofreu mutações e acho que é assim que deve ser, à medida que as organizações vão crescendo, o Departamento de Controle de Gestão, como todos os outros, mas principalmente este, que é um pilar bastante nas organizações, se ajuste a essas novas realidades e que se desenvolva mais para criar valor. E é efetivamente ter um papel importante. Nós neste momento temos um papel muito importante que é não só ajudar na questão de fornecimento de dados e na projeção e na visão estratégica do grupo, mas também efetivamente ser o parceiro dos vários departamentos que efetivamente contribuem com muito valor e os resultados positivos da organização. Portanto, o Grupo Frulact baseia-se muito, e para ser também muito breve, a missão e a visão de uma empresa, e é como é o caso do Grupo Frulact, tem que estar muito sustentada na visão estratégica, porque se estiver desalinhada não faz sentido nenhum e, portanto, há um risco de seguir vias completamente distintas àquilo que é o propósito e, portanto, a estratégia tem que estar muito alinhada com a visão da própria organização. Isso é fundamental. Nós lineamos um business plan a 5 anos sempre do grupo, onde nos queremos posicionar no futuro, isso é a nossa vontade, lineamos esta estratégia, não é o Departamento de Controle de Gestão que o faz, como é óbvio, é parte do topo de gestão, o board que o faz e aqui o Departamento de Controle de Gestão tem um papel fundamental de fornecer informação, de a trabalhar e de ajudar o board nesse sentido. Podemos eventualmente sugerir algumas situações, alguns dados, mas grosso modo é o topo de gestão que o faz. Depois, todos os anos temos um 3-year plan, que vai muito em acordo com esse business plan que fazemos há 5 anos, para tentar ver se estamos na visão certa e se estamos no caminho certo, que depois que é isso que é fundamental na implementação de uma estratégia do grupo, é que todas as áreas responsáveis da organização se interagem entre elas mesmas e que possamos trabalhar em conjunto nesse sentido para ser muito mais fácil a sua concretização. Desse 3-year plan, que é um compromisso de uma organização no seu todo, fazemos o orçamento anual e é isso que nos vamos guiando. Temos um papel muito ingrato às vezes, porque o controle de gestão é visto muito, efetivamente, ou era visto muito como um fiscal, digamos assim,
daí que o nosso departamento agora, portanto, mudamos um pouco até a parte do nome, nós somos Performance Value Generation Team, é efetivamente esse nome que queremos passar a toda a organização, que é o acrescente de valor e ajudar na melhor performance possível da organização. Isto é o nosso papel, e isto é o meu papel mais em particular na execução da estratégia, efetivamente, ajudar os vários departamentos a tentar implementar e encontrar soluções quando eventualmente surgem alguns obstáculos, como foi até a questão do Covid e outras variáveis que possam influenciar, mas isso sempre trabalhar com o motor e o mais importante de tudo é destruir os silos que em muitas organizações ainda hoje existe, e isto é um fator muito negativo para podermos evoluir enquanto organização. Dito isto, já trabalho no controle de gestão, portanto, há 6 anos, vou sofrendo as limitações a nível de responsabilidades e de cargo. E porquê a formação? Acho que é super importante. Eu utilizo bastante uma expressão que faz muito parte da minha vida particular, que é mais vale saber um pouco de tudo do que ser especialista de quase nada. Portanto, não é por estar na área de controle de gestão que sou dominadora total de toda a informação e de toda a área em si, toda a atividade. Acho que devemos sempre procurar formação complementar, que podemos desenvolver ainda mais as nossas hard skills e poder trazer esse valor efetivamente para a organização. Optei por este curso. Já não é a primeira vez que faço formação na Católica, há uns anos no Controle Geral de Gestão, no curso Geral de Gestão, que me trouxe muito benefício, muitas visões abrangentes sobre a área, e este ano decidi particularmente fazer este curso porque é muito mais específico e muito mais orientado para a área onde atualmente me encontro. Quem olhar para as disciplinas e não for da área possa assustar um pouco. Eu partilho aqui que não venho da área de gestão propriamente dita, direta, não sou formada em economia, portanto eu até no grupo FLAC vim da área comercial, mas é uma paixão que se desenvolve, portanto muito trabalho, mas é uma área que é bastante gratificante. As disciplinas podem assustar um pouco, mas para quem me está a ouvir é um pouco de tudo, portanto apesar de algumas eu ter em comum nas minhas áreas, na minha profissão atual, é sempre uma mais-valia, porque tiramos abrimos novos horizontes, há ferramentas que são super curiosas de se poder implementar nas nossas organizações e que o façam, porque eu acho que acrescenta bastante valor. No meu caso do Executive Premium, é um modelo muito gratificante, muito eficaz no que concerne a uma organização mais de implementação da estratégia e de podermos monitorizá-la, mesmo inclusive até a nível do orçamento, e podemos monitorizá-la durante o ano. Dar-nos ali uma certa organização para que não nos percamos no meio do caminho. Gostei imenso e acho que foi muito enriquecedor a parte dos casos portugueses. Não desfazendo os casos internacionais, mas os portugueses é o que nos assemelha mais à nossa realidade e, portanto, nos podemos enquadrar mais e tirar daí algumas informações e alguns dados que sejam bastante valiosos para podermos implementar nas nossas organizações, no nosso dia-a-dia. E muito também a parte que é gratificante neste curso é a questão dos convidados. Portanto, temos a oportunidade de ter webinar, portanto, aulas com convidados de empresas de renome e do qual sabemos algumas coisas, como foi o caso, que me recordo perfeitamente, e não quero estar-me a alongar muito no tempo, o facto de haver organizações que funcionam sem orçamento. Portanto, isso a mim, no meu caso em particular, deixou-me bastante estupefacta, mas ao mesmo tempo curiosa, e comecei, digamos, a pensar se era algum dia possível implementar aqui no grupo. Não é algo que vou descurar, mas que leva o seu tempo, efetivamente, porque é um desafio, mas é importante ter essas visibilidades externas e não estarmos muito focados na nossa própria organização. E as outras disciplinas complementares, auditoria, e eu estou a olhar aqui para as disciplinas, eu sei perfeitamente que marcou bastante sistemas de auditoria, para além das disciplinas de controle de gestão propriamente ditas, já como referi, e a própria liderança e estratégias da organização, não são disciplinas propriamente práticas a nível, por exemplo, de controle de gestão, mas são enriquecedoras a nível de informação, para nós termos esta tal visão em que podemos ajudar a implementar a estratégia e melhorar, acima de tudo, todo o sistema de controle de gestão que temos na organização. Claro. Muito bem, Raquel, muito obrigado pelo testemunho. E também muito obrigado pela partilha daquilo que é a tendência junto da FLULACT. A FLULACT é uma empresa, um grupo
conhecido, muito conhecido. Tem uma alteração recente, que é pública, refiro-me em concreto às notícias que saíram no Jornal de Negócios, mas estou certo que saíram em outros meios de comunicação, e é interessante ver essas alterações de designação das funções, essa nova designação do Departamento de Controlo de Gestão, porque segue uma tendência que nós também vamos identificando em outras companhias. O performance management está a pegar naquilo que é a alteração da designação, mas, e dou os parabéns à Afroact e à Raquel e a todas as pessoas, se eu percebi bem, o value creation ficou bem patente naquilo que é a designação do departamento, da área, da direção. Há um enfoque, uma mensagem para dentro da organização que tem um elevado peso. É porque, e permita-me reforçar, o controle de gestão, exatamente como na parte da estrutura tradicional e mesmo inclusive na moderna, é um desafio, porque o Departamento de Controle de Gestão, e creio que os que estão presentes partilham um pouco do mesmo, digamos, é o bicho-papão de uma organização, não é? Perdão-me o termo. E de facto nós também temos este papel de mudar um pouco essa imagem. Muitas vezes o facto de mudar o nome é uma questão psicológica e, portanto, faz com que as pessoas estejam, digamos, mais relaxadas, entre aspas, à nossa atuação. E depois o que é muito fundamental também na parte do Departamento de Controle de Gestão, não é só propriamente o facto de ser um departamento que tem que estar nivelado às mesmas outras áreas e tem que ser um parceiro de interligação, de ajuda, mas também tem que ter muita inteligência emocional. Isso é bastante importante, e que as soft skills sejam desenvolvidas, porque lidamos com várias áreas, várias diferentes pessoas, diferentes personalidades, e portanto para podermos entrar, digamos assim, no próprio departamento é um desafio, e isso é importante que o Controle de Gestão tenha também esta postura muito mais, digamos, light, e isso faz com que o outro departamento não nos veja como uma ameaça, digamos assim, mas que essencialmente nos veja como parceiro. Muito bem. E isso já responde, aliás, a uma das perguntas que temos aqui no chat. Nós pedimos desculpa, não vamos conseguir partilhar todas e responder a todas, mas há aqui uma em particular que penso que encaixa bem naquilo que a Raquel acabou de referir, que é que novas competências operacionais adicionais para garantir a legitimidade, julgo, do controle de gestão, junto dos managers operacionais. E julgo que passa muito por isso que acabou de referir, um posicionamento mais light, mais de influenciar, e influenciar no sentido da criação de valor, do que propriamente um estilo mais de comando e controlo e autoritário. Certo, até porque a maior parte das áreas de uma organização, seja ela a nível industrial, se for o caso, seja a nível de qualidade ou até mesmo recursos humanos, a maior parte dessas áreas, na sua globalidade, tem um déficit a nível de visão de gestão, ok? É muito mais ampla a parte de visão operacional. E bem, que é para isso que as pessoas são efetivamente contratadas. E a nossa missão aqui é mesmo dar-lhes essa competência de gestão, que muitas vezes é uma lacuna por parte das nossas direções. Não que seja um ponto negativo, como é óbvio, mas temos este papel para lhes dar, para lhes conceder e contribuir para a parte de gestão, até mesmo porque depois no fundo vai ser um aliado ao aumento ou incremento da sua evolução positiva a nível da operação e da performance que ele tem na sua atividade. Nós costumamos dizer que nas nossas organizações temos cada vez melhores especialistas. Temos excelentes especialistas em marketing, em produção, em operações, em logística, e cada vez são melhores, cada vez vêm mais bem preparados, e a sua entrega também, dependendo do nível de motivação, mas é expectável que melhore. É exatamente como a Raquel diz, à medida que nós vamos ficando mais especializados e que temos melhores especialistas nas organizações, maior a necessidade de um papel de coordenação do controle de gestão, precisamente para garantir que todas estas funções estão alinhadas em volta daquilo que é os objetivos mais relevantes da organização, sejam elas empresas ou não sejam. E aqui
Miguel, se concordares, eu atrevia-me apenas a pôr à discussão apenas mais aqui uma questão, porque acho que é muito relevante e que tem a ver, pergunta aqui o Luís Abrantes, no atual contexto, excepcionalmente VUCA, em que medida os sistemas de controle de gestão modernos são capazes de influenciar ou determinar o necessário realinhamento das estratégias das empresas. E isto é uma ligação entre o controle de gestão e a estratégia. Aliás, o Luís Abrantes coloca ali uma seta, eu não sei se a seta não deve ser nos dois sentidos, o sentido da pergunta não é nos dois sentidos. A partir de determinada altura, Raquel e Miguel, o controle de gestão deixa de ser o tradicional reporte de informação transparente, aquele controle de gestão isento, independente, com muito rigor nas políticas contabilísticas, para passar a estar junto da decisão, junto do processo de criação de valor. Perdendo independência, claramente vai perdê-la, não toda, mas a partir de determinado momento há aqui um ciclo mais fechado. Talvez, e penso que a pergunta é essa, gostava de saber a vossa opinião, talvez não se consiga definir a fronteira onde é que começa a estratégia e termina o controle de gestão, onde é que começa o planeamento e termina a execução e vice-versa. Eu queria dar umas notas sobre isso. Um primeiro era uma lição que a Raquel nos ensinou, de que se querem tirar aquela visão de watchdog, mudem de nome, porque se continuar a chamar controle de gestão, não façam. Havia um aluno, aqui há uns tempos, num discurso da Católica, que me disse assim: controle de gestão, aquela malta que está lá ao fundo no corredor, que nem sei o que eles lá fazem, no corredor escuro, na sala lá de fundo. Portanto, é essa a visão que muitas vezes temos e que temos que eliminar. Essa pergunta é muito interessante, Luís, sobre essa capacidade de controle de gestão de se associar à tomada de decisão e à agilidade. Há um risco que é esse e também já discuto um bocadinho isso, porque essa ideia do business partner, eu admito que há alguns controllers, não estou a dizer, ou as pessoas de controle de gestão, estou a dizer que é o caso da Raquel, mas às vezes há essa discussão, tem a tendência de pensarem que passam a ser gestores. Isso tem que ficar muito claro, não é? O controle de gestão é o tal partner, se quer ser gestor, tira um chapéu e veste o outro. Não é ele que toma decisões, não é ele que define objetivos. Os controles de gestão não gera, não é? Nada. É o parceiro, pronto. É verdade. Perdão-me interrompê-lo, até que nós tomamos aqui muito dizer, e eu costumo dizer muito na brincadeira, que nós temos que estar muito fora, muito longe dos holofotes. É deixar brilhar quem tem que deixar brilhar, e nós contribuímos para isso, e isso é importante, porque depois há uma ligação muito mais forte, digamos assim. Se quer brilhar, passam os gestores. Portanto, essa é a ideia. É isso. Depois a ideia da agilidade é um tema que podíamos fazer aqui outro webinar já sobre isso, e tem a ver com aquelas tendências, com aqueles emergentes. O mundo VUCA é um mundo muito rápido e um mundo de incertezas. E uma das críticas que se faz ao controle de gestão de plano and control tradicional, muito estático, de orçamento, plano e não sei o quê, é exatamente essa, a incapacidade de ter agilidade, de depender muito de informação. Nós estamos muito habituados a tomar decisões baseadas em informação, e hoje neste mundo VUCA há muito mais informação, mas ela é muito mais dispersa e insuficiente face à volatilidade do mundo. Portanto, o controle de gestão também tem que ganhar essa agilidade e ajudar o gestor a tomar decisões rápidas, às vezes sem a informação que é necessária, não é? Há até quem defenda que estamos a passar para um mundo de insight, que é a tomada de decisão não é baseada em informação. Eu não vou defender essa perspectiva, mas há quem esteja a defender voltar à intuição, à capacidade de responder rápido, e a informação só ajuda, não é o santo grau. Quem tem a ideia de que a informação vai resolver tudo, eu acho que é uma ideia errada, porque há cada vez mais informação, mas o mundo também é cada vez mais complicado, e portanto não acho que vai resolver os problemas, nem que vamos ter robôs a tomar decisões que isso vai ser possível, não é? Eu acho que ainda estamos muito longe dessa... Daí que haja uma certa contrariedade, não é? Que agora cada vez mais, apesar de termos mais informação, o keep it simple é a regra primordial para podermos decidir seja o que for. E estes meses últimos têm mostrado isso, que é, nós temos de ser rápidos, às vezes tomar a decisão que é possível, tentando adivinhar o futuro. Há não teria contava ao Luís que um dos defensores, uma das caras do Beyond Budgeting, o BIART, o da Equinor, que é o caso mais conhecido, ou talvez o caso mais conhecido de aplicação destes conceitos, dos princípios
que pôs uma publicação no LinkedIn um bocadinho irónica que dizia assim: eu gostava de ter as competências dos meus colegas que estão a fazer neste momento orçamentos para o próximo ano. Eu nem sei o que é que se vai passar na próxima semana, que fará no próximo ano. Isto, claro que é um bocado extremar a posição, mas ele tem um bocadinho de razão, que é, em contexto de elevada incerteza, nós não conseguimos planear a médio e longo prazo. Nós temos que ser capazes de guiar por horizontes muito mais curtos. Não entendam isto como um ataque ao planeamento. É evidente que o planeamento tem que sempre continuar a existir e os horizontes de longo prazo continuar a existir. Agora, eu realmente não sei como é que alguém neste momento consegue fazer um orçamento anual do próximo ano com elevado grau de certeza. Cá está uma das críticas, não é? Porque eu realmente não sei o que é que vai passar no próximo ano. Como dizia o Biarte, nem na próxima semana, que será no próximo ano. Não é? Mas isto é um desafio, não é? Eu julgo que os orçamentos do próximo ano, Miguel, vão ser... o cifrão do euro vai ser substituído pela percentagem. Vamos ter sempre objetivos relativos a qualquer coisa. Certo. Ao comportamento do mercado ou ao comportamento de vendas. E provavelmente, eu estou a dizer isto em tom de brincadeira, mas é um dos conceitos que damos no curso, das metas relativas. Provavelmente será uma das soluções, não é a única. Nós estamos a aproximar do nosso fim de tempo e eu não queria deixar de chamar a Isabel para esta nossa sala. Olá, Isabel. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos. A Isabel parece que estava no controle de gestão, escondida, atrás, lá na sala do fundo, fechada. Não sei o que é que eles estão a fazer, mas não é o caso. A Isabel estava... A Isabel é a pessoa mais importante desta equipa porque faz-nos o favor de levar a coordenação executiva do nosso. Tal como a Raquel estava a dizer, o controle de gestão não pode estar nos holofotes, tem que estar na sombra, mas acaba por ser um elemento muito relevante para a criação de valor. A Isabel esteve na sombra até este momento, mas está, e é essa a mensagem, apresentar a Isabel Barros, quem nós muito agradecemos pela ajuda que nos dá na gestão do curso, e dizer àqueles que estão interessados e que assistem a este webinar e que nós agradecemos, que a Isabel está à disposição de todos. Os contactos da Isabel estão no nosso site da Católica, está a contactá-la através dos números de telefone habituais da Católica, Porto Business School, para vos ajudar a esclarecer qualquer dúvida que tenham sobre este curso e algumas das dúvidas que nós também não conseguimos responder aqui no chat. E pedimos desculpa por isso, por manifesta limitação de tempo. Estou imensamente grato à Raquel e ao Miguel, porque aprendi muito ao longo deste webinar. Eu conheço a Raquel há 2 anos, ter sido nossa aluna neste curso. Aprendi muito durante o curso e aprendi mais ainda durante este webinar. O Miguel, já nos conhecemos, vou dizer, há mais de 10 anos, pronto, porque para não dar esta ideia que já não somos muito jovens, e aprendo sempre muito com aquilo que são as suas opiniões, as suas posições, as suas ideias. Portanto, muito grato por este bocadinho, por tenham usufruído deste conhecimento. Não é o último webinar que iremos organizar muitos mais, embora o desafio agora, neste regresso do Covid, seja mais o das aulas e das aulas presenciais, embora com a devida salvaguarda. Portanto, muito obrigado a todos, mas não queria ser o único a falar. Por favor, Miguel, Raquel, tenham a bondade de serem vocês os últimos a falar para encerrarmos este webinar. Muito obrigado. Vou dar a palavra à Raquel. Pronto, eu só queria mais uma vez reforçar e agradecer o convite, por terem lembrado de mim para fazer este webinar, que é importante. E pronto, e o objetivo aqui até é mesmo dar a conhecer o curso, e a única sugestão que eu faço é efetivamente para quem quer ou tem essa necessidade e quer também conhecer muito mais um pouco esta área, é importante, e não tenham, digamos, receio ou acham que há algum obstáculo em realizar este curso por não serem propriamente da área, porque é um curso, digamos, não digo que seja totalmente light, e perdoa-me a expressão, mas é um curso que
vai estando, como já foi referenciado bem pelo professor Luís, é um curso muito de mente aberta, em que podemos levar a discussão e as disciplinas, apesar de serem disciplinas de nome pesado, entre aspas, são disciplinas desta área e acho que vão tirar partido, mesmo que não possam aplicar o que possam aprender a 100% nas vossas organizações, é sempre um conhecimento, considerem isso como um conhecimento de incremento na vossa profissão e em que depois poderão estar muito mais hábeis a poderem fazer as interpretações e a poderem fazer todas as dinâmicas de orientação estratégica da vossa própria organização. Portanto, muito obrigado, Raquel, pela partilha. Deixem-me só duas notas finais. É interessante a Raquel dizer desta área, mas realmente hoje esta área, eu não sei o perfil, tal perfil histórico de economia e finanças, não é um requisito e cada vez é menos. Eu até costumo às vezes brincar e dizer que o nosso aluno ideal é o de filosofia, porque questiona e pensa e tem uma mente muito aberta. E por outro lado, estas discussões é exatamente o espírito que nós temos nas aulas. É evidente que nas aulas nós falamos muito de ferramentas, de métodos, de metodologias, de conceitos, mas não esquecer o que o Luís disse aqui há uns minutos atrás. Tudo isto é contingencial. Eu costumo dizer que o melhor sistema de controle é quando resolvemos o problema todos a almoçar sem precisar de mais nada. Cada organização, cada momento do tempo resolve os seus problemas de controle de determinada forma. É evidente que com mais complexidade, com mais dimensão, os problemas são diferentes, mas não há soluções prontas. Cada caso é um caso e nós temos que adaptar o sistema de controle de gestão ao caso específico e fazê-lo evoluir. Uma evolução boa é eliminar o nome de controle de gestão. Passamos a ser como é? Performance and Value Generation Team. Muito bem. O nosso curso vai-se passar a chamar Value Generation Course, para tirar lá a palavra controlo, porque isso realmente tem uma má conotação. Controlo a trocar, aliás, exatamente, controlo a controlar por valor. Exatamente isso. Muito bem. Luís. Bela forma de terminarmos. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Obrigada Isabel. eu. Miguel, Obrigada um grande eu. abraço, como sempre, do tamanho do mundo, e a todos os que participaram, muito obrigado por este tempo e até breve. Até breve. Okay. Obrigado a todos. Obrigada.